Glória a Deus. Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos fazer uma oração, né? Porque crente ora. Vamos orar, gente. Curva a sua cabeça aí. Senhor, bendito é o teu nome. Bendito é o nome do Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nessa tarde, Senhor, nós rendemos o nosso coração ao Espírito Santo de Deus que foi enviado à terra como Consolador, como aquele que nos transformaria à imagem de Cristo e nos prepararia ao seu encontro. Nós cremos que o Senhor está aqui nessa tarde, nós te entregamos o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa energia e pedimos que a tua palavra, que é viva e poderosa, possa vir, Senhor, e discipular o nosso coração nessa tarde. Em nome de Jesus, meu Deus, renova a nossa mente de acordo com a Tua palavra, para que a nossa conduta e para que os nossos passos sejam passos em direção ao eterno, sejam passos de uma vida que caminha para a glória de Deus, porque no grande dia nós nos encontraremos contigo pela graça e pelo poder maravilhoso do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos lá, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Novamente, né? É muito bom vir aqui e reencontrar amigos queridos de longa data. O Gui, a Aninha, a Fê, o Cris, a Bárbara. Tanta gente daqui que é muito amigo, né? Meu e do meu esposo. O Marco e a Jéssica, né? Que são amigos de longa data. Longa data. E eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Quero agradecer vocês. Quero agradecer pelo convite de estar aqui. O pastor Mauro mandou um beijo para todo mundo. Nos abençoou para estar aqui nessa tarde. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou tentando agradecer para ver se o computador liga logo. Então, daí eu vou agradecendo. Queria agradecer também vocês que estão aqui na frente. Quero agradecer o pessoal da... Ligou. Oh, maravilha. Vamos lá. Mas, gente, fechou tudo, começou a batalha. Não tem comercial? Muito bom estar na Assembleia por causa disso. Vem o silêncio e já vem um glória a Deus. Nós, né, estamos passando por um final de semana muito intenso. Um final de semana onde nós estamos alinhando, recalibrando o nosso coração, ajustando o nosso olhar para que nós olhemos para o eterno. Por quê? Porque nós vivemos em uma cultura, como vocês já falaram aqui, tão bem falado. Ontem teve o painel aqui e como foi profundo as trocas que tiveram. Mas nós vivemos em uma geração extremamente desafiadora. Ao longo da história da igreja, nós estamos em um recorte da história que é extremamente desafiador por conta das nossas questões culturais tão enraizadas no nosso comportamento. O fato é que nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor. Fomos chamados para sermos discípulos do Senhor pela íntima comunhão, por um relacionamento profundo com Cristo. Cristianismo é discipulado íntimo, relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, com o Espírito de Deus. Quando nós somos salvos, o motivo pelo qual o Senhor não nos arrebata imediatamente, nos leva para Ele, é porque nós temos uma caminhada de relacionamento para ser transformados à imagem de Cristo. E o grande fato é que nós fomos chamados para esse discipulado. A palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, que Deus nos convidou a ter comunhão com Jesus, com o seu Filho Jesus, e Ele é fiel por isso. Só que a grande verdade é que esse discipulado, esse ritmo de Deus, esse discipulado ao qual nós somos chamados, ele contrapõe muito com a nossa modulação comportamental na nossa cultura atual. Por quê? Porque nós somos moldados por esse prazer e por essa recompensa imediata que vocês conversaram aqui ontem no painel. O fato é que nunca antes a nossa mente ela foi tão inapta a processos lentos, profundos e sem recompensa aqui agora.
Só que quando a gente para entender à luz das Escrituras, como é o discipulado de Cristo, como é o agir de Deus e do Espírito Santo na vida de um crente quando ele é salvo, o discipulado do Senhor é um processo lento, profundo, muitas vezes silencioso. É um processo que não é nada a ver com esse hype do momento. É um processo que não é evidente. É um processo que não nos faz viralizar. É um processo que não traz muitas vezes recompensas imediatas. E a grande questão é que o nosso comportamento, como eu disse, a nossa modulação cerebral, comportamental, ela está em busca de estímulos novos e constantes para uma descarga de dopamina aqui e agora, como a Fabi trouxe ontem aqui no painel. Então a gente está sempre atrás de novidade. Não sei se você sabe, mas os livros agora, eles já são escritos pensando a atender essa demanda ansiosa que nós temos. Por exemplo, os capítulos escritos hoje em dia são capítulos mais curtos, porque a nossa geração, a nossa cultura, na verdade, que abrange várias gerações, está todo mundo ansioso, ninguém mais tem paciência, por conta desse comportamento que nós temos. Os filmes também estão mais curtos, não sei se vocês notaram, vi que ontem vocês falaram de filme aqui. O Marco gosta bastante de filme cristão, né, Marco, eu vi. Não, mas é assim, edita lá que é. Então, os filmes hoje, eles não são mais... Bota um filme dos anos 90. Bota o filme dos anos 90, às vezes eu e o Rainer nós vemos, né? Filme de 2 horas e pouco. Pega os filmes de hoje, são muito mais rápidos, justamente para atender essa nossa demanda. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que nós somos treinados para o superficial e impacientes para o profundo. Nós somos treinados para o raso. É natural, a gente quer sempre mais. Assim, quando a gente olha a nível de quando a gente olha esse tema do no hype, que a gente vem para essa questão da igreja, a gente tem que combater isso. Essa questão do estrelismo, do evidente. E quando a gente pega para essa questão bem pessoal nossa, que é o que forma a igreja, os indivíduos vivendo o cotidiano dos seus dias, é assim que nós estamos. E aí, eu quero hoje trazer para vocês um exemplo de discipulado que realmente nos mostra quão necessário é aprofundarmos. E eu quero meditar um pouquinho com vocês nessa história que é tão marcante da palavra de Deus, que está lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 41. Se você está anotando, você pode anotar aí para você depois meditar em casa. Lucas, capítulo 10. Do versículo 38 ao versículo 42, nós vamos ler a história das famosas Marta e Maria. Eu quero ler com vocês, então, versículo 38. Eu estou na versão NVT, gente. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou aos seus pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Mas o Senhor, não ocupada com seus muitos afazeres, foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Para a gente entender um pouquinho essa história, para a gente aprofundar nessa meditação aqui, eu quero dar alguns passos para trás e mostrar um pouquinho para vocês o contexto histórico dessa passagem que a gente leu. Para a gente entender a profundidade do que aconteceu com essas duas personagens tão icônicas da palavra de Deus, vamos olhar um pouquinho para o contexto histórico. Receber um rabino ou um mestre na sua casa naquela época não era como receber uma visita qualquer.
Receber uma figura como dessa era um ato religioso que colocava a sua família em evidência. Receber um líder como Marta e Maria estavam recebendo traria para a família delas um status social. Então, elas não estavam só recebendo uma visita. Elas estavam chegando a um nível que, de repente, elas buscaram por muito tempo. Receber um rabino era uma questão de colocar a sua família em evidência para a sociedade. Aos homens, naquela época, cabia o lugar de sentar aos pés do rabino para aprender. E às mulheres cabia o papel de fazer a recepção. Então, o papel das mulheres era receber aquele rabino, aquele mestre, com uma excelente recepção, com comida, com conforto, lavar os pés. Esse era o papel feminino daquela época. Então, para Marta e Maria, naquele dia, essa passagem que nós lemos, para Marta e Maria, ali era uma questão de assim, ó, tô me formando. É uma questão assim, ó, tô chegando no hype. Eu tô chegando realmente assim, a minha família agora vai ficar em evidência, porque nós estamos recebendo esse Jesus que está extremamente famoso, e a gente vai dar a recepção. A recepção. E agora eu quero mostrar, vamos focar um pouquinho em Maria. O que Maria fez? Maria, ela rompeu com uma modulação comportamental da cultura da época dela e aprofundou o seu relacionamento com Cristo. Sentar aos pés significa aprender com profunda atenção. Quando Maria foi aos pés de Cristo, naquele contexto, ela sentou aos pés dele, ela rompeu com algo. Gente, eu quero que vocês imaginem Maria. Naquela época, a mulher ficava na cozinha. Eu quero que vocês imaginem ela saindo daquele cenário, passando pelo meio daquele monte de homem e sentando aos pés de Cristo. Eu quero que vocês imaginem o coração dela acelerado. Eu quero que vocês imaginem o coração dela, ela nervosa. Eu quero que vocês imaginem ela pensando, o que vão falar de mim? Como é que estava o coração dessa mulher? Mas ela foi. Porque ela rompeu com algo que esperavam dela. Ela rompeu o desconforto ao qual ela se colocou, gerou nela um discipulado. Ela começou ali, ela iniciou ali um discipulado profundo com Cristo. Ela teve que enfrentar o medo, inclusive, de ser mal falada, de ser rejeitada, bem no momento em que a sua família estava sendo colocada em evidência. Então ela teve que realmente romper com uma questão comportamental. Foi estranho para o cérebro dela aquele movimento de sair dali e sentar aos pés de Jesus. O coração devia estar... Imagina todo mundo na volta olhando. Não foi tranquilo, a gente imagina lá, né? A gente canta a musiquinha com Maria. E a gente, ai, que Maria, que bonitinha. Não, foi intenso. O que ela fez foi muito forte. Só que quando nós olhamos para o discipulado que Maria iniciou com Cristo ali, a gente vê, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas quando a gente começa a estudar os evangelhos e a gente começa a perseguir aonde Maria foi parar, quando nós lemos lá em João capítulo 11, no episódio da morte de Lázaro, Maria, ela se rende à vontade soberana de Cristo, porque ela vai ao encontro de Cristo. Você pode lá ler depois em João capítulo 11. Ela sai e vai ao encontro de Cristo. E ela chorando diz, eu sei que o Senhor pode fazer tudo o que o Senhor quiser. Ela se rende à vontade de Cristo. E mais, Maria, alguns dias depois que o irmão dela ressuscitou, Jesus, ele foi jantar novamente na casa de Marta e Maria. E nesse dia, Maria, ela derramou aos pés de Cristo um perfume caríssimo. Caríssimo. E ela enxugou com seus cabelos. E o Senhor disse, o que essa mulher está fazendo aqui agora,
vai ser lembrado, vai ser anunciado por onde o evangelho for divulgado. Veja o que o discipulado profundo causa na vida de um discípulo. Porque no cenário em que Jesus chega na casa de Marta e Maria, até o cenário em que Jesus é ungido por Maria, se passaram 2 anos. Se passaram 2 anos. E se Maria teve essa atitude de derramar aos pés de Cristo um perfume caríssimo e enxugar com seus cabelos, ela não ficou no TikTok esses 2 anos. Ela não ficou scrollando vídeo. Ela foi profundamente discipulada por Cristo. E quando nós somos discipulados pelo Senhor, quando nós nos envolvemos, o nosso coração ele é envolvido com o Espírito de Deus, nós somos transformados. E o que nos resta é uma adoração profunda. O que nos resta é pegar toda a nossa honra, que é outro cenário cultural da época, a honra, o cabelo da mulher, e colocar aos pés de Cristo e dizer: é tudo sobre ti. Nós seguimos o Senhor. Maria seguiu ao Senhor ao longo desses 2 anos. Ela foi no profundo, ela não ficou no superficial. Ela não ficou lá no bairro dela. Maria é um exemplo de discipulado, de fruto de discipulado, do discipulado do Senhor, porque ela permaneceu, porque ela o adorou até o fim. Sabe, tem uma pergunta que o Senhor faz que me intriga muito, que é assim: será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? E essa pergunta é muito forte. Quantos de nós permaneceremos com ele no profundo, sendo transformados à sua imagem de glória em glória? Agora vamos olhar um pouquinho para Marta. Eu acho muito interessante porque quando a gente olha para Marta, imediatamente a gente pensa do quê? A gente pensa no quê? Em muitas tarefas. Normalmente, quando a gente está atarefado, não posso ser como Marta. Normalmente, quando a gente está atarefado ou quando tem alguém muito agitado, a gente brinca, né? O crente adora brincar coisas assim da Bíblia. Então, normalmente, quando tem alguém, sempre tem uma Marta, né? Que faz tudo. Então, quando a gente olha para muitas tarefas, a gente olha para Marta. Só que Jesus, ele não estava, quando ele foi corrigir Marta, ele não corrigiu Marta pelas muitas tarefas. Ele corrigiu Marta pela posição do coração dela. Não eram as muitas tarefas, mas era onde estava o coração de Marta naquele momento. Porque, lembrando do contexto cultural, do que nós estamos falando aqui, Marta estava na cara do gol. Marta estava assim, é agora o meu momento. Eu não estou recebendo qualquer rabino. Esse daí está fazendo um monte de milagre aqui na volta. É agora a minha hora. Então, Jesus chega para Marta e diz: Marta, o teu coração tá assim, apertado. Marta estava angustiada, buscando a validação social. Ela estava angustiada, buscando aquela validação, aquele título que ela queria. Ela estava atrás, ela estava ansiosa, querendo que tudo desse certo, nos mínimos detalhes. E Jesus vem e corrige a postura do coração dela. Tu andas inquieta e preocupada. Não é assim, é que tu está fazendo um monte de coisa e ninguém te ajuda, não. Tu está inquieta, tu está agitada. E Jesus foi buscar o coração de Marta. É impressionante porque muitas vezes, mesmo diante de Jesus, o nosso coração ele continua buscando fonte de prazer em outros lugares. A gente pode até estar servindo Ele, que nem Marta. Mas o coração dela, no fundo, o que ela queria era aquela validação. Ela queria aquele status, ela queria aquela honra, ela queria que tudo saísse impecável. Mesmo diante do Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, o coração dela
estava se realizando em outro lugar, em outra fonte de prazer. A gente podia encerrar aqui essa história falando no comportamento de Marta e Maria, dizendo, olha, a gente precisa imitar o comportamento de Maria e a gente tem que rejeitar o comportamento de Marta, porque Marta, ela era ansiosa e ela queria a realização dela lá no status social. Então assim, Marta é o bom exemplo, Maria é o bom exemplo e Marta é o exemplo que a gente não tem que seguir. Só que quando a gente encerra assim essa história, a gente acaba colocando toda a concentração da prática cristã, do discipulado de Cristo nas nossas forças. A gente acaba pensando que isso é uma grande corrida de autoajuda e de desenvolvimento pessoal. Porque a gente acaba pensando, não, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar ali, eu tenho que ter um bom comportamento, né? Então assim, eu preciso melhorar nisso. E aí, tá, então agora eu preciso melhorar no discipulado com Cristo. Tá, não, mas eu também tenho que melhorar no meu linguajar. Tá, e daí eu também tenho que servir mais na igreja. Tá, mas eu também tenho que estar presente mais em casa. Então, o evangelho, ele acaba se resumindo no momento em que a gente está sempre olhando para nós. Mas quando a gente entende a mensagem do evangelho, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós entendemos que não é sobre nós. Nós entendemos que é sobre Jesus. Toda a capacitação cristã, toda a força de Jesus. Nunca, nenhuma história bíblica, nenhum personagem bíblico, ninguém leva ao centro da história que não o poder e a graça redentora de Jesus. Quando Jesus, ele se dirige para Marta e ele fala, Marta, Marta. E aí ele corrige a postura do coração dela. Note que ele fala 2 vezes o nome dela, Marta, Marta. E essa expressão é a expressão de alguém que está acolhendo. É a expressão de alguém que está discipulando. É a expressão de alguém que está aliviando uma ansiedade. Eu imagino a voz de Cristo ecoando o nome dela, o soco que foi no coração dela quando ele disse, Marta, Marta, tu andas inquieta e preocupada com muitas coisas. Porque foi a voz dele que ecoou no coração dela. E foi o poder da graça dele que atraiu Maria aos seus próprios pés. Então essa história não é sobre Marta e Maria, é sobre o poder da graça de Deus. Nós estarmos aqui reunidos nessa tarde não é sobre você e eu, é sobre o poder de Deus nos alcançando. E eu quero te dizer uma coisa. Se você está aqui nessa tarde e você sabe que você anda ansioso, que você anda procurando, correndo atrás de um prazer atrás de prazer, que você não consegue aprofundar na leitura da palavra, na oração, você não consegue aprofundar os seus pensamentos no evangelho, eu quero te dizer que nessa chama, o Senhor te chama 2 vezes pelo nome. O Senhor te chama para discipular o teu coração e dizer, você anda inquieto e preocupado com muitas coisas. E o próprio Cristo pode remodelar o nosso comportamento, porque isso é discipulado. É quando o poder da graça de Deus vem, nos invade. E Ele modela todo o nosso comportamento à imagem dEle. Nessa tarde o Senhor te chama 2 vezes pelo teu nome, para realmente aquietar o nosso coração e centralizar o nosso coração, canalizar o nosso coração de novo para Ele. É muito interessante porque eu falei aqui do resultado do discipulado de Jesus na vida de Maria. E a gente olha e pensa, mas é óbvio, né? Ela é o exemplo da música. Maria se deu bem, óbvio. Mas você já parou para prestar atenção no que aconteceu com Marta?
É incrível ver a bondade e a misericórdia do Senhor. Gente, a bondade e a misericórdia de Cristo, ela ultrapassa os céus. Porque lá em João, na história da morte de Lázaro, você já percebeu como Marta é uma discípula genuína do Senhor? Se passaram os mesmos 2 anos daquele encontro, daquela voz que ecoou dentro de Marta. E quando a gente lê lá em João, no capítulo 11, no versículo 27, Marta sai correndo ao encontro de Cristo. Ela chora aos pés dele a morte do irmão, se rende à vontade dele. Diz, eu sei que Deus vai te conceder todas as coisas que tu pedir. E enquanto ela conversa com o Senhor, ela solta a declaração de fé mais poderosa que eu e você precisamos falar isso genuinamente. Ela diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ela reconheceu o senhorio de Cristo. O que aconteceu na vida de Marta em 2 anos, aprofundando o seu relacionamento com o Senhor, foi um coração totalmente transformado e a imagem e semelhança de Jesus. Depois, no capítulo 12, ela novamente recebe o Senhor em casa. E nesse cenário, Maria unge os pés de Jesus. E Marta está novamente fazendo a recepção. Mas agora, o coração dela já era totalmente renovado pela glória e pela graça bondosa de Deus. O Senhor nos chama para essa transformação. Não é só o que nós fazemos. Então a grande questão não é estarmos ou não no Instagram. Não é estarmos ou não fazendo só atividades que estão em evidência. Mas é onde está o nosso. E gente, essa é a grande briga do Evangelho. Se a gente for aprofundar os nossos estudos, o Evangelho fala disso. A grande conquista de Cristo nessa terra foi que nós nos voltássemos novamente para Ele, glorificássemos a Deus com um novo coração. Então a grande questão não é se você é Marta e Maria. De repente sempre tem um irmão que é Maria, sempre tem um mais crente, sempre tem aquele que vai primeiro que nós. Mas mesmo que nós sejamos Martas, se nós os abrimos, a graça de Deus nos invade e nos transforma. Isso aconteceu com Marta. A gente pode pensar, Dai, mas eu não vou conseguir. Eu não consigo, muito difícil. Eu não consigo parar para ler minha Bíblia todos os dias. Eu não consigo parar para orar. Dai, eu não consigo. A gente não consegue mesmo. O que a gente tem que entender é que lá em 2 Pedro fala, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, Deus com seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Então a Bíblia diz que quem nos concede, quem nos dá a força que nós precisamos, a força para dar esses passos para trás e dar um salto em direção à eternidade, é o poder glorioso da graça bendita de Deus. Nunca nós poderemos fazer somente pelos nossos esforços. Nunca a gente vai parar para poder dizer, não, agora eu vou sair daqui decidido, ninguém me segura, eu vou ser como Maria. Nós precisamos nos render e dizer, Senhor, toma o meu coração. Senhor, me ajuda a renovar a minha mente, o meu pensamento, para que eu consiga, Deus, aprofundar a minha vida de discipulado genuíno. E você sabe o que você precisa aprofundar no seu discipulado com Cristo. Pode ser, como eu disse, a leitura bíblica, pode ser a oração, pode ser a comunhão com os teus pastores, pode ser um pedido de ajuda, pode ser a vida em igreja. Mas nós precisamos entender que é por meio desse poder, é por meio da graça redentora de Deus, que nós podemos ser transformados, seja como Maria,
ou seja como Marta. Mas nós precisamos entender que o foco é: eu dependo do teu poder e da tua graça, Senhor. Eu dependo desse poder e dessa graça. Amém? Queria convidar você para orar comigo. Fique de pé. Nunca o cristianismo foi sobre só as nossas forças. O cristianismo e o evangelho sempre foi a glória de Deus, o seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O evangelho sempre foi sobre o que esse poder faz e age em mim, porque a glória é sempre dele. E os frutos, eles devem ser evidenciados na nossa prática de vida. E eu gostaria que nós orássemos nesse momento, pedindo que o Senhor nos ajudasse a ter a capacidade de aprofundar no relacionamento com Ele. Nós poderíamos orar nesse momento pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajudasse a sair desse raso e entrássemos no profundo dessa relação com Cristo.